Olá pessoas, tudo bem com vocês? Aqui é o Isaías Júnior do canal Canto da Suculenta. Quero desejar boas-vindas a todos neste novo vídeo. Aqueles que já estão inscritos no meu canal, meu muito obrigado. Se você não é inscrito, aproveite, se inscreva, curta os vídeos, compartilhe, ajude com que esse material chegue para outras pessoas também. Hoje eu quero mostrar para vocês algumas suculentas que têm um hábito um tanto quanto estranho. Elas adoram ou já passearam pelo Vale da Sombra da Morte. Algumas suculentas que já estiveram próximo do falecimento e por um milagre eu consegui recuperar elas. Eu elenquei algumas, porque na verdade eu já tive várias suculentas e inclusive algumas já não estão mais entre nós, já foram para o Vale das Suculentas, porém as que eu consegui resgatar eu vou mostrar hoje para vocês. E vocês, tem alguma suculenta que já conseguiram recuperar? Que recuperaram do Vale da Sombra da Morte? Se tiverem, conte para mim aí nos comentários que eu vou gostar de saber. E quais foram as técnicas que vocês usaram para resgatá-las. Vem comigo, gente! Esta planta já transitou pelo Vale da Sombra da Morte por 2 vezes. É a Echeveria chocolate Ruffles. Quando eu adquiri a planta, ela era deste tamanho. Então, era uma muda aproximadamente deste porte. E aí, então, eu comecei a observar que ela foi estiolando. E quando eu olhei o tronco, percebi que o tronco estava com uma parte podre. Ele foi acometido pela podridão. O que eu fiz? Decapitei. E a planta se recuperou. Perdi o tronco, não deu nenhuma muda, porém a copa se recuperou. Na sequência, aconteceu a mesma coisa. A planta foi novamente acometida pela podridão, então eu precisei decapitá-la outra vez. Agora, me parece que ela está indo muito bem. Ela se desenvolveu novamente. Eu decapitei ela por uma 3ª vez, mas daí já foi pela questão mesmo de opção, não era porque ela tinha fungo. E ela já começou a soltar mudas. Mas logo à frente eu mostrarei para vocês porque é que eu perdi tantas plantas no início da minha coleção. Vou mostrar para vocês porque é que eu perdi plantas em outros momentos. Este é um canto que eu tenho, que fica no fundo da minha casa, já mostrei em outros vídeos. E aqui ele é uma área coberta, então ele tem um teto que fecha. Essa parte aqui, ela fecha ali. Então, por que é que eu tenho esse espaço fechado? Porque aqui ficam meus animaizinhos. Então, à noite eu fecho. E ao mesmo tempo, eu tinha algumas bancadas aqui que estavam as minhas suculentas. Embora elas tomassem sol, por eu fechar à noite esse telhado, elas acabavam ficando sufocadas. Então eu perdi muitas delas. Inclusive a chocolate Ruffles, que eu acabei de apresentar para vocês, foi nesse canto que ela começou a apodrecer. E aqui eu tenho outra suculenta que ela transita com muita facilidade pelo Vale da Sombra da Morte. É a Echeveria Cante. Ela é uma planta bem pequenininha, vejam. Pequenininha por quê? Porque ela era maior e ela foi acometida por fungos, porém ela nunca ficou nesse espaço, ela ficava lá na frente. E então eu precisei decapitá-la e coloquei aqui como uma forma de UTI. E ela se recuperou e agora está se desenvolvendo, embora muito lento o desenvolvimento, bem demorado, mas está indo. Esta eu recuperei do Vale da Sombra da Morte. Esta planta viveu mais do outro lado da vida do que deste. Ela é a campeã em transitar pelo Vale da Sombra da Morte. É a Echeveria Aquarius Red. Mas não é porque a planta não seja resistente, tá? Na verdade, ela transitou pelo Vale da Sombra da Morte por descuido meu. Por falta de experiência mesmo, logo no começo da minha coleção. A princípio, quando ela chegou, ela era uma muda bem pequena, então o que eu fiz? Coloquei ela diretamente ao sol. Provoquei queimaduras nela de chegar a furar as folhas.
recuperada, eu derrubei ela de cima desta bancada. Derrubei ela de ponta cabeça e ela se moeu toda. Se recuperou novamente. O que eu fiz? Coloquei no sol e queimei a planta pela segunda vez. Não satisfeito, eu derrubo ela de cima destas prateleiras. E aí ela simplesmente foi praticamente decapitada. E eis que ela ressurge muito bonita. Agora eu já mais experiente, não queimo mais. Tento não derrubar porque continuo sendo desastrado. E olhem só com que é que ela me presenteou. Não sei se eu consigo mostrar para vocês. Olha lá. Um filhote. Linda, né? Mas esta já passeou várias vezes pelo Vale da Sombra da Morte. A Echeveria rubila é uma planta que eu sempre gostei. Eu sempre achei ela bonita, sempre quis ter, mas nunca tive sorte. Ela já transitou comigo, algumas na verdade, elas não só transitaram, como elas passaram a residir definitivamente no Vale da Morte. E esta então eu adquiri ela já deste tamanho, nessa cuia. Porém, olhem o que aconteceu. Não sei explicar o que foi isso, porque sol eu não sei se foi, porque eu protegi ela bem. Porém, aconteceu isto com as folhas. Parece uma queimadura, não sei precisar exatamente o que é, se é uma queimadura, se é um fungo. Porém, ela já saiu do Vale da Sombra da Morte, porque a gente já vê que ela está produzindo folhas novas, hastes florais. Então, ela fez uma rápida passagem pelo Vale da Morte. E aqui está ela entre nós novamente. Este aeônio, ele voltou recentemente do Centro de Terapia Intensiva. É uma planta muito bonita, de um porte grande. Observem ele próximo à minha mão, o tamanho desta planta. Então, ele tem esse formato de arvoreta, o que eu acho lindo. Cheio de rosetas. E ele está novamente se recuperando. Mas o que aconteceu com ele? Ele foi acometido por um ataque de cochonilhas, que eu não sei de onde elas vieram. E aí então eu usei um produto que se chama Resolva, que a gente compra em lojas agropecuárias em forma de sachês, diluí conforme instruções da embalagem e por um mês eu fiquei borrifando semanalmente, até que eu consegui eliminar as cochonilhas. O veneno não derruba as cochonilhas, então depois de mortas eu dei um banho de jato de água nesta planta para tirar as cochonilhas e aqui está ela recuperada e não é mais turista no Vale da Morte. Impossível falar de plantas que transitam com facilidade pela Sombra da Morte sem falar de agavoides. E aí eu me refiro a todos os que estão nesta floreira, sem exceção. Eu vou mostrar para vocês dois que já é a segunda planta que eu tenho. Este, que é o agavoide Atlas, e este, que é o agavoide lipstick. Esses já são os segundos exemplares, porque os primeiros já não se encontram mais entre nós. Partiram dessa para uma melhor, então eu precisei refazer este arranjo e acabei comprando mais dois. Porém, eu tenho aqui um outro exemplar, que é o Romeu, atrás do passarinho, que ele está meio que mais para lá do que para cá, percebam. As folhas estão bem murchas, ele não enraiza. Desde quando eu adquiri ele, ele não soltou raízes, já fiz tudo o que foi possível e ele está aqui. Está uma luta constante, ele querendo ir para lá e eu querendo trazer ele para cá. Mas assim a gente segue e eu tenho certeza que eu tirarei ele do Vale da Morte. Esta planta, se vocês observarem bem, vão perceber que ela acabou de sair do Vale da Sombra da Morte. Ela ainda está em fase de recuperação, percebam que ela está com as folhas de baixo murcha, ela está um pouco amarelada. Aqui eu tirei uma haste central para tentar dar mais força para a copa. O que aconteceu com esta planta? Este arranjo foi feito no início da minha coleção. E no início eu utilizava areia na composição do substrato.
mas era qualquer areia, tá? Areia de construção que eu achava na rua mesmo. Então eu fazia essa mistura. O que aconteceu com esta planta? Ela foi acometida por uma série de nematóides. Eu só descobri isso, na verdade, quando eu desenterrei ela. Então, a hora que eu vi, não havia mais o que fazer a não ser decapitá-la e jogar fora o tronco dela com todos os nematóides. E agora ela está em recuperação, saindo do Vale da Morte. Ah, essas famosas orelhas de Shrek. Não sei vocês, mas eu e esta planta, a gente vive numa luta constante. Ela quer partir dessa para uma melhor e eu quero que ela permaneça no mundo dos vivos. E então é bem complicado. Aqui eu tenho misturado, tá, gente? Eu tenho Sedum obesum e eu tenho a Crassula ovata. Percebam, essa planta, ela tem esse aspecto que ela fica murcha. Eu nunca sei se é excesso, se é falta de água. Eu tenho ela, acho que foi a primeira planta que eu ganhei. Isso aqui foi uma aluna minha que me deu. E eu vivo nessa luta constante com ela. Olha, as folhas aqui já estão murchas novamente. Então, por falta de água não deve ser, porque ontem choveu por aqui e o substrato está molhado. Então, eu vivo travando uma luta com ela para que ela permaneça entre nós e ela quer partir dessa para uma melhor. Tenho certeza que conseguirei. Tão linda, porém tão complicadinha. Essa é a Echeveria decora. A minha, por enquanto, vai muito bem, obrigado. Porém, ela é uma planta que transita com muita facilidade pelo Vale da Sombra da Morte. Por que é? Porque me disseram, não sei, mas diz que ela é uma híbrida da Echeveria metálica. E eu e a Echeveria metálica não conseguimos nos adaptar. Então, todas as metálicas que eu tinha, eu já perdi. Já foram para o outro lado do Vale da Sombra da Morte. E olha só, ela tomou chuva ontem, tá bem desidratada, as folhas bem murchas. Ela já está começando a ficar estiolada, mas eu estou na luta para trazer ela para o mundo dos vivos, para que ela permaneça entre nós. Espero que eu consiga vencer essa batalha. A Echeveria Afterglow, embora seja essa planta imponente deste tamanho, ela já passeou pelo Vale da Sombra da Morte aqui no meu canto também. Não é porque ela não seja resistente, é porque eu, como dito no início da minha coleção, pela falta de experiência, eu acabei perdendo algumas plantas. E ela era uma das que ficavam lá naquela parte do fundo da minha casa, que eu mostrei para vocês anteriormente, e que à noite ficavam sufocadas pela falta de ventilação. Então, eu quase perdi essa planta, ela reduziu, ela... bem próximo do Vale da Sombra da Morte, e depois eu consegui resgatá-la quando eu trouxe ela para fora e ela passou a viver ao ar livre, tomando chuva, vento, sol. Então ela se desenvolveu bem e ela é uma planta magnífica. Olha o porte dela. E aí, pessoal, o que vocês acharam deste conteúdo? Vocês têm plantas que transitam ou transitaram pelo Vale da Sombra da Morte? Se tem, me contem aí nos comentários o que vocês fazem para recuperá-las. Se vocês gostaram do vídeo, curtam, compartilhem, se inscrevam no meu canal. Abraços e até a próxima!